Aproveitando aí que você, um assunto vai puxando outro, 12:09 agora, e o programa de hoje está maravilhoso. Tá fluindo, né? Entrando aqui um pouco no trabalho que você desenvolveu mais recentemente no Ceará, de base, que você falou agora há pouco o Heleno, né? O famoso trio de ferro que está na história do Ceará, o Heleno, Michel e João Marcos. Esse trio realmente era parada dura, né? E você ajudou a formar o sobrinho do Heleno, não foi recentemente, que foi o Jonathan? Jonathan. Que depois foi para o Cruzeiro, rapidamente se destacou. E também eu sei que passou, pelo seu trabalho, pelo seu crivo, pelo seu olhar clínico, Melk, Pedro Gilmar, jogadores que estão agora no time principal. Me fala um pouquinho sobre esses jogadores que você revelou recentemente, ou ajudou, né, a formar na base do Ceará. O Jonathan, ele chegou, ainda era sub-17, né? Então o Heleno falou que tinha 2 sobrinhos, né, para fazer a avaliação, né, mas não tinha muita condição financeira de manter uma pousada e tudo. Então a gente, conversando no clube, né, o Sandro autorizou, né, a trazer os meninos e colocar diretamente no alojamento. Porque a fase da avaliação, rapidamente explicando, primeiro ela fica em alguma pousada ou algum hotel próximo ao CT, né? Passou para a segunda fase, aí sim. Os meninos são alojados, né? Então o clube já dá alimentação, já dá, né, quarto, tudo para os meninos ficarem. Né? Enfim, então o Jonathan ele chegou diretamente para o alojamento e a gente, no clube, existe uma documentação, né, que precisa ser entregue, principalmente o eletrocardiograma, né, para o menino estar apto, com atestado, tudo certinho. Então esse é o padrão. Então, a do Jonathan fugiu um pouquinho do padrão. O Jonathan chegou de São Vicente somente com RG no bolso. Então, o Jonathan não tinha documentação nenhuma. Né? Então, foi um risco que nós corremos. Né? Não é correto fazer o que a gente fez. Né? E de maneira nenhuma eu quero expor o clube. Somente contextualizando, né, a chegada do Jonathan. E o Jonathan treinou. Né? Acabou treinando, né? Fez uma semana de avaliação. O Jonathan era atacante. Então, eu vendo ele, né, com uma percepção muito boa para fazer antecipação, para cobrir, né, para preencher espaço, né, para pressionar. Então, eu falei, pô, mano, vamos tentar vender um negócio aqui, né, para ele. Falei, cara, testa aqui, vamos testar um negócio aqui. Deixa eu vender um negócio para você. Então, a gente acabou recuando ele para a zaga. E ele acabou fazendo bons treinos de zagueiro. Tanto é que quando a gente fez o treino contra a categoria, o Jonathan, ele não foi muito bem. O primo dele foi melhor. O primo dele? Ele acabou não ficando. Né? Era um zagueiro, né, um ano mais velho, né, e fisicamente muito mais forte que o Jonathan. Mas não tinha, como a gente usa o termo de fibra rápida. Então, era um zagueiro lento, era muito impositivo, né, fisicamente falando, mas fibra lenta. Né? Então, para o mercado, a gente entendeu que não seria interessante, até para a projeção dentro do clube. Então, a gente acabou liberando ele, ficando com o Jonathan pelo perfil, né, técnico, perfil físico. Né? Então, a gente acabou gerando no Jonathan comportamentos defensivos, né, que precisava. Então, o Jonathan acabou, né, surpreendendo muita gente, né, melhor dizendo, porque a gente usa o termo de o copo estava vazio. Então, tudo que a gente estimulava, o Jonathan, ele absorvia, né, como se fosse uma esponja. Então, foi muito bom para ele. Então, ele foi para a Taça São Paulo naquele ano. Né? Ele jogou alguns jogos só no 17, então foi muito bem. Então, ele já foi para a Taça São Paulo direto. O Jonathan não tinha nem contrato de formação. Caramba. Então, o Jonathan, ele pulou muita etapa. Queimou muita etapa. E, graças a Deus, deu certo. Exatamente por conta do talento que vocês viam. Isso. Que tinha que acelerar. Então, ele foi desenvolvendo, ele foi melhorando. Né? Melhorando a parte física. Ele chegou aqui muito franzino. Né? Então, ele foi encorpando, ele foi melhorando. Então, o Jonathan, ele é um case de sucesso devido a tudo isso, sabe? Todo esse contexto. Mas é interessante, você que teve a percepção de notar um talento para zagueiro em um atacante, né? Sim, então foi bom que ele também estava aberto, né, a receber, né, essas informações, a receber estímulo. Então, foi muito bom também e tomei muito parte disso. Né? Então, daqui a pouco o menino está muito fechado, não quer, não sei o quê. Não, ele estava aberto. Né, cabeça boa, né? Cabeça boa, menino centrado, né, de família boa. O Heleno, quando eu tirei a foto com o pai do Jonathan, quando ele veio assinar o contrato, o Heleno tem uma gratidão ao pai do Jonathan que é muito grande. É muito legal de ver.
Né, esse O sentimento pai que do ele- Jonathan ajudou o Heleno. Isso, ajudou muito o Heleno. Então o Heleno tem essa gratidão muito grande, Legal. né, a respeito disso. Né? Então o Jonathan, né, hoje está no Cruzeiro, está muito bem. Né? E o Melk, ele era do nosso Sub-13. Você fala sobre essa relação, né, do pai e tal, o que tem por trás de um atleta. Tem. E o Mel, que eu me emocionei, eu achei bacana. Eu Todo achei mundo, sensacional. né? O pai dele chorando Achei nesse sensacional. jogo. Que ele... Aí o árbitro vai lá e dá o gol pro Wendel. Mas pra mim vai ser... o gol Tá é do louco, Mel. cara. Né? Chatão, hein? E o pai dele chorando e tal, e você conhece Ó, perto eu a achei história do legal Mel. demais, cara. Tanto é que eu comentei até no Ceará Mil Grau. Né? Isso é sensacional. E é sensacional. Porque pega a vida toda do Melk. Né? Tudo que a família viveu, tudo que ele passou, né? De ser liberado do Ceará no Sub-13, né? Devido à estatura. Né? Era um menino muito franzino. Então ele foi liberado. Como é? Foi liberado no 13 e aí ele foi pro... Foi liberado por ser pequenininho Pague demais. Por ser pequeno. Né? Então ele acabou sendo liberado, né? Se eu não me engano, em 2018. Acho que foi isso. E aí ele foi pro... Tirol, se não me Foi pro engano. Tirol jogar futsal. Ficou 13, ficou 14. E aí, mais ou menos, ali na metade do ano, eu recebi uma ligação dizendo que tinha um menino, né? Tecnicamente muito bom. Eu falei, cara, a documentação tá aí, manda ele pra Quando gente ele foi avaliar. liberado, você ainda não estava na base. Tava chegando. Você estava chegando Eu na nem, base. pra você ter uma Não base, eu conhecia cheguei em ele. 2018, eu nem lembro do Melk. Essa é a verdade. Né, então ele foi pro Tirol, ficou no 15, no metade da idade dele ser sub-15, ele voltou, né, para ser avaliado, a avaliação começa na segunda. O Melk chegou na quinta. E aí eu falei pro Thiago, que é um amigo meu que mandou ele, eu falei assim, cara, tá errado? Pô, não, João, deixa ele treinar e tal, não sei o quê, e depois a gente vê o que a gente faz. Nesse deixar ele treinar, ele acabou com o treino na quinta. Né? E aí eu já conversei com ele, já conversei com a comissão do Sub-15, falei, ó, eu preciso segurar esse menino mais uma semana comigo. Pô, mas ele é bom, ele é bom. Eu vou mandar ele para vocês, mas eu preciso de mais uma semana com ele para gerar algumas coisas e perceber também, né, o que ele tem de melhor. E talvez não tenha ido nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, por falta de recurso. Que Pode acontece. ser. Acontece Pode ser, isso. né? Às Então vezes ali- o cara não tem nem Muito. como pagar a passagem, o Muito. pai não tem como... Né? Entendeu? Então entra aí, porque o CT é muito longe. É Verdade. muito longe. Então ele acabou com o treino na quinta, acabou com o treino na sexta, segurei ele mais uma semana. Então na semana que ele treinou comigo, nessa quinta e na sexta, era sub-15 e sub-17 a avaliação. Na outra semana era sub-17 e sub-20. E ele fez uma semana muito boa jogando com os caras mais velhos que ele. Né? Então ele foi para a categoria, Delmiro, né, na época era o treinador, aprovou ele. Né? Então o Melk teve essa sequência no clube, né, às vezes não jogando muito, mas tinha nível técnico, então o clube foi segurando, né, ele foi maturando. Acho que ele precisa desenvolver ainda força. Né? É normal, ele tem mais esse ano de sub-20 ainda, então o Melk cognitivamente não tem o que falar, entende muito do jogo, né? Então ele melhorou muito nisso. Né? E o Pedro Gilmar, ele era do nosso futsal. O Pedro Gilmar era pivô no futsal. Ele começou no futsal do Ceará. Ele era pivô. Tava na cara, pela altura. Era pivô. Então ele foi fazer uma avaliação também lá na base, porque o futsal e o campo não era uma coisa só, né? Era separado. Então a gente acabou, daqui a pouco, até perdendo alguns meninos também no futsal que foram liberados e acabou não indo para o campo. Né? Então o Gilmar, ele foi de centroavante, acabou não sendo aprovado nessa semana. Né? E aí a gente precisa dar mérito também ao Samuel, que falou para ele, falou assim, ó, você não foi aprovado como centroavante, mas dá para fazer uma avaliação de zagueiro. Né? Então, ele foi aprovado de zagueiro, então ele Outro que era para ser era atacante. o atacante. Então, ele desenvolveu muito bem também de zagueiro. Naquele ano já foi titular do time, acabou passando pelo Palmeiras. Então, o Gilmar é um menino que eu fico feliz. Né? Eu conheço os pais, né? A gente frequenta a igreja do Ressuscitado em Aquiraz. Então, eu sei da luta, eu sei de tanto que eles se importam com o futuro do filho e principalmente com a criação extra fora de campo. Bacana. E para você ver como é importante a cabeça, né, do atleta, né? Porque às vezes o jogador, mesmo jovem, já tem uma marra, já essa se acha, geração é difícil. né? Já Essa se geração é acha o difícil. Neymar. Aí ele quer ser atacante. Aí chega o João Marcos e diz para ele ser O zagueiro. produto mais caro é o gol, né? Todo Aí, mundo aí quer ir pra ele, que é frente. isso, eu sou atacante. Aí o cara vai perdendo oportunidade nisso, né? Quando você tem uma mente aberta, tem uma cabeça boa, também ajuda bastante.